Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estão todos bem? Podem perguntar, tá? Eu sou Floriano Pêssaro, para quem não me conhece, sou sociólogo de formação, cientista político e fui vereador na cidade de São Paulo, fui deputado federal, em que pese exerci pouco tempo o mandato, porque fui por 2 vezes secretário de Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo. 2 experiências incríveis, trabalhar com a pobreza, trabalhar com desenvolvimento humano, com aquilo que a gente mais acredita do Tikkun Olam e da nossa Tzedakah. Sem dúvida nenhuma, trabalhar sempre em cima dos preceitos judaicos que nós aprendemos e passamos de geração em geração. Eu quero aqui aproveitar esse início da nossa live, agradecer a Hebraica dentro desse programa, como chama o programa aí, Fábio? Vê aqui na mensagem da Marisa de Eisenstein, agradecer a Marisa querida, agradecer ao nosso presidente Daniel Bialski, essa possibilidade de nós estarmos todos os dias juntos com várias atividades da Hebraica em Casa. Eu acho que o programa chama Hebraica em Casa, né? A Hebraica é a nossa casa. Bom, a Hebraica sempre foi a nossa casa, mas agora ela é a Hebraica, a nossa casa, na nossa casa, juntos, que a gente faz através dessas lives, todos juntos. E isso tem sido muito bacana, uma grande iniciativa do clube, uma grande iniciativa do nosso presidente Daniel Bialski. Mais uma vez, muito obrigado a toda a direção da Hebraica por essa oportunidade de nós estarmos juntos aqui nessa noite, em tempos difíceis, não? Uma das propostas dessa live de hoje é conversar um pouco sobre política num ano eleitoral, no momento que a gente vive uma profunda crise de saúde, política e, por que não dizer, humanitária, né? Que vai desembocar, obviamente, isso tem sido dito em todas as redes, numa imensa crise econômica. Eu diria que é algo comparável à crise de 29. Imaginar 100 anos atrás, uma crise que ficou conhecida como o grande crash, né, econômico. Essa agora produzida por uma questão de saúde, né? Há uma discussão muito clara aí que tem sido colocada entre aqueles que acreditam na necessidade de um isolamento total das pessoas, né, o chamado isolamento social, e aqueles que acreditam que não pode ser algo tão exagerado que destrua a economia dos países e a economia, especialmente a pequena economia, que é o que move os países em geral e o Brasil em especial. Essa é uma discussão econômica que veio para o campo político, agora, hoje especialmente, depois do pronunciamento de ontem do presidente, da reação de vários dos governadores, e enfim, nas redes sociais a gente vê que esse é um tema que está ardendo, né? Para não usar outros termos, é um tema que está na pauta, na ordem do dia. A minha proposta aqui era falar um pouco hoje de eleição. Esse é um ano eleitoral, por incrível que possa parecer, e na minha opinião uma das eleições mais importantes que existe, porque é a eleição que a gente escolhe a pessoa que vai governar o nosso dia a dia na nossa cidade. Eu sempre lembro que as pessoas não moram na União, né, nem no Estado, as pessoas moram na cidade, e morando na cidade, elas precisam escolher o seu prefeito, o seu representante na Câmara Municipal, que faça jus à sua confiança, né, que nos represente. Hoje nós temos um vereador que nos representa, que é o vereador Daniel Annemberg, que aliás eu tenho um profundo orgulho e admiração, não só por ser judeu, mas porque é um grande homem público, uma pessoa seríssima, uma pessoa que tem uma responsabilidade enorme e que está muito alinhada àquilo que há de mais moderno no judaísmo, que é o nosso Estado de Israel, né? Do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da tecnologia. E o Daniel Annemberg, ele é hoje a maior referência no Brasil e por que não dizer em vários fóruns mundiais, a maior referência em tecnologia da informação e conhecimento em governo eletrônico. Então ele está muito alinhado com o que há de mais avançado na política, na economia e nos governos
hoje no mundo, em especial no governo de Israel. E eu digo isso por quê? Porque nós temos um ano que parece que é um ano que acabou, né? Um ano que nem começou direito. Curiosamente, nós estávamos discutindo isso outro dia, até com o presidente Daniel Bialski, que nós tivemos janeiro, depois nós tivemos fevereiro, carnaval no final de fevereiro, e o Brasil não começava. E todo mundo falou, bom, nós vamos começar depois do carnaval. E depois do carnaval veio essa pandemia, essa crise humanitária de saúde, uma crise global que nos atingiu em cheio, como atingiu todos os demais países. Então aqui não é mérito nem demérito, né? Mas nos atingiu. Nós estamos longe ainda de chegar na metade desse caminho. A gente acredita que nós vamos ter ainda mais, pelo menos 30 dias, até que a gente possa iniciar uma estabilização do ponto de vista da contaminação, né? Do ponto de vista da disseminação do vírus e, portanto, também do efeito de proteção individual de cada um, né? Ou seja, de cada um estar imunizado também por esse novo vírus. Mas enquanto isso nós temos um problema grave na economia e obviamente quem vai falar de eleição? Então é isso que eu fico me perguntando, quem tem nesse momento cabeça para tratar desse tema, né? A não ser nós aqui que estamos aqui. Quantos nós somos aqui? Agora eu não estou vendo 32. Aqui. Então, nós estávamos com 50... Está mais apagadinho, agora 32. Estava com 32 50. pessoas online, né? Nós começamos até um pouco mais, acho que já teve gente que saiu, vamos esperar que voltem, porque eu reconheço que é um tema difícil de se tratar agora, né? Tratar de eleições nesse momento. Então a minha ideia não é nem tratar de eleição, é só dizer o seguinte, em outubro estão marcadas eleições municipais, que a gente vai escolher o prefeito e os vereadores. A minha recomendação é, obviamente, que a gente sempre procure escolher aquele que mais se aproxima daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pratica, daquilo que a gente acredita, né? E obviamente que a minha recomendação não é de hoje, sempre foi uma recomendação para que a gente escolha candidatos ligados à nossa comunidade. Por quê? Primeiro porque outros fazem isso, né? Então os evangélicos acabam votando em evangélicos, muçulmanos votam em muçulmanos, então você tem uma questão obviamente religiosa, mas no nosso caso não é só a religião, são os preceitos, vai além da questão religiosa, né? Eu acho que vai a partir da nossa cultura, do nosso conhecimento, né? O povo do livro, da importância que a gente dá para a educação como princípio basilar de uma sociedade, né? Então, escolher alguém que nos represente, e de preferência um judeu, é algo que eu defendo, não é de hoje, sempre defendi, e acho que isso faz bem para a nossa comunidade, né? Ter alguém que nos represente à altura e que leve aquilo que a gente confia, pensa e acredita para os fóruns públicos, né? Seja no executivo, seja no legislativo, sem nenhum demérito entre os poderes. É importante a gente começar a pensar num candidato que nos represente para a Prefeitura de São Paulo, né? Afinal a gente mora, como eu disse, na cidade, né? É na cidade que a vida acontece, e o prefeito ele tem muita influência sobre a nossa qualidade de vida, do nosso meio ambiente, da questão do nosso saneamento, da questão da mobilidade urbana, da questão do planejamento do território, das construções, né? Dos chamados traffic calming, né? Das áreas de lazer, das áreas de proteção, para que as pessoas possam ter mais, não só segurança, mas também poder usufruir mais a cidade, né? Então tudo isso tem muito a ver com o prefeito. E os vereadores, obviamente, que não só direcionam o orçamento do município para aquilo que são as prioridades que nós estamos elegendo, né? Mas também não só confeccionam leis que podem nos ajudar, que podem ajudar a ter uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, mais fraterna, mas também que ajude a fiscalizar, porque São Paulo é uma cidade imensa, cheia de contradições, cheia de problemas, inclusive relativos à questão ainda de corrupção, né? Ainda tem gente que se aventura
nessa jornada, que é uma jornada que cada dia que passa fica mais complicada, né? Que é a jornada do ilícito, do ilegal. Então, ter vereadores que nos ajudem a fiscalizar o poder público também é muito importante. Chegamos a 40. Estamos com 40 aí, quero mais uma vez agradecer a todos, a audiência e a você, Marisa Eisenstein, e ao meu presidente Daniel Bialski, a toda a diretoria, a todos os sócios, todos os meus colegas. O vereador Daniel Annenberg também comentou. O Daniel Annenberg está aí também, que bom, Dani, que bom ter você aí. O presidente da Câmara dos Vereadores, Eduardo Tuma. Eduardo Tuma está aí também. Edu, parabéns pelo seu trabalho. Aliás, a Câmara hoje de São Paulo fez uma sessão também legislativa remota, como o Congresso Nacional fez também pela primeira vez na história, uma votação de projetos de lei de forma remota. Então, aliás, isso é bom, porque isso vai gerar uma economia enorme de recursos para o futuro. E eu confesso que nunca entendi por que nós, deputados federais, precisávamos ficar dentro do Congresso, 513 pessoas, durante 4, 5, 6 horas dentro do plenário da Câmara para uma votação, quando países como a Estônia e vários outros já fazem votações eletrônicas, né, através de certificação digital ou mesmo da digital em aparelhos que leem a digital. Aliás, eu quero mais uma vez cumprimentar o vereador Daniel Annenberg, porque está na vanguarda desse debate, dessa discussão relativa à tecnologia da informação, para gerar economia para os gastos públicos, para que a gente possa ter serviços melhores com custos menores. Essa é a principal bandeira do vereador Daniel Annenberg. Mas eu dizia da importância do momento que nós estamos vivendo do ano, que aparentemente é o ano que começou sem começar, porque é um ano que parece que está terminando, né? E na verdade nós temos uma jornada enorme pela frente, que nós não sabemos como será do ponto de vista econômico. Sabemos que se o governo não se alinhar do ponto de vista econômico para investir, especialmente naqueles que terão mais dificuldade, não só os mais pobres, mas também a classe média que vai perder emprego, e todos que vão precisar de fato não só de financiamento, de fundo de aval, de sistemas, mecanismos modernos para reconstruir o seu pequeno negócio, mas acima de tudo uma transferência de renda que nós defendemos universal para todos, para que possam continuar consumindo. Se não tiver consumo, não tem produção, se não tem produção, não tem emprego. Essa é a lógica da economia. Portanto, quando a gente fala em programas de transferência de renda, como está se falando esse ano, é algo que a gente deve considerar. Tem gente que fala assim, pô, mas vai dar dinheiro para quem não está trabalhando? Vai dar dinheiro para quem não está trabalhando, porque quem não está trabalhando não consome. E se o sujeito não consome, porque ele não está trabalhando, a gente não vai produzir para ele e não vai gerar emprego dessa produção que a gente poderia estar realizando. Então, é importante que num momento de crise como esse, todos possam continuar tendo uma renda básica, uma renda mínima. Não é só para ele, para a sobrevivência dele, é também, mas é acima de tudo para que a gente possa continuar tendo uma economia funcionando, né? Então, o grande depende do pequeno e assim por diante, né? Essa é a roda da economia. Então, o governo vai precisar, de fato, fazer dinheiro, vender título, enfim, como todos os governos estão se programando para dar uma injeção de recursos na sociedade para que a gente possa manter, após essa quarentena, de volta o mercado aquecido, reaquecer o mercado e voltar a ter consumo, geração de produção e emprego. E nessa confusão toda, nós estamos com 5 perguntas, a gente já vai abrir já, mas nessa confusão toda eu quero terminar essa introdução para deixar para vocês, para que a gente possa dialogar a seguinte questão. No meio dessa confusão toda, eu aqui falando de eleições em outubro, o ano que começou e parece que já terminou, já tem uma corrente no Congresso, apoiada por parte dos prefeitos, que advogam duas questões que são absolutamente correlatas. É importante para você entender isso. A primeira, usar o dinheiro do fundo eleitoral, que é aquele fundo público que foi criado justamente para que
se terminasse com financiamento privado de campanha, né? O Brasil tinha um financiamento de campanha, na minha época, por exemplo, que os empresários, muitos empresários da comunidade judaica, investiram nas minhas campanhas eleitorais, né? Sem pedir nada em troca, diga-se de passagem, mas porque acreditavam não só no meu trabalho, mas também na minha proposta de defesa dos preceitos judaicos, né, em todos os fóruns que eu participei, e davam dinheiro privado, das empresas privadas da nossa comunidade. Isso foi proibido em 2014, já na eleição de 2018, perdão, na eleição de 2018 já foi usado o fundo eleitoral, que era um fundo público, para financiar campanhas eleitorais. Independente de quem concorda ou discorda disso, de usar dinheiro público para financiar campanhas, ou, enfim, o que se diz financiar democracia, né? Mas independente de quem concorda ou discorda, o fato é que hoje se advoga usar o dinheiro do fundo eleitoral para apoiar as ações do governo federal em relação ao Covid-19, ou seja, no combate ao vírus e na assistência às pessoas que ficarem doentes, e mesmo na injeção de dinheiro para a economia. Ao defender isso, o uso do fundo eleitoral, tem uma consequência direta, que é o fato de não ter, então, recursos para as eleições de 2020. E aí liga-se isso à defesa da prorrogação das eleições, ou seja, do adiamento das eleições e da unificação das eleições com eleições gerais no Brasil em 2022. Então, nós não teríamos eleição esse ano, usaríamos o dinheiro do fundo eleitoral para a área de saúde e economia do Brasil e jogaria as eleições para 2022, dando então aos atuais prefeitos e vereadores um mandato de 6 anos, ou seja, mais 2 anos de prorrogação de mandato, né? Aí a discussão é longa, porque nós temos 2 lados. Um lado a questão financeira e do outro lado uma mudança que é uma mudança significativa, né? Que é fazer pela primeira vez nos últimos 20 anos, aliás, nos últimos 35 anos, uma eleição geral no Brasil, né? Que seriam as eleições de 2022, onde nós escolheríamos então o presidente da República, os senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, o presidente da República, os governadores e os prefeitos, tudo numa eleição só. É uma tese que está aí, está sendo colocada. Acredito que tenham prós e contras, mas eu vou deixar para vocês me perguntarem o que eu acho a favor e contra. O que eu sei é que está difícil discutir esse tema da política eleitoral, eleições em 2020, no meio dessa imensa pandemia e essa interrogação do que vai acontecer conosco e com o mundo nos próximos meses. Vamos para as perguntas? Nós chegamos a 50 pessoas. Temos aqui Luciana Aquino, presidente Luiz Kignel, Rabino Goldfarb aqui também. Bom, por respeito, vamos começar pelo Luiz Kignel, depois a gente responde o Luiz Goldfarb, que com certeza são pessoas brilhantes que vão nos ajudar aqui nesse debate. Vamos para a primeira pergunta aqui. Luiz Kignel. Não, ele falou que está aqui, mas não fez pergunta ainda. Tá bom. Então, Luiz, espera a sua pergunta. Quem fez pergunta foi o Sandro Assayag. Sandro, grande Sandro. Floriano, para nós é uma honra receber você na Hebraica, nossa casa. Gostaria de saber o que você imagina em termos de desemprego e em qual tempo de recuperação. Bom, Sandro, essa é a pergunta do milhão, né? Porque o desemprego, a XP essa semana divulgou uma projeção de 44 milhões de desempregados no Brasil. Hoje, a CNC, até queria que você desse uma olhada, eu até fiz um post no meu Facebook, Floriano Pêssaro, para quem quiser acompanhar lá também, e no Twitter é @Floriano45. Então, no Twitter é @Floriano45 e no Facebook Floriano Pêssaro. Eu fiz um post da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, eu tenho prestado um trabalho para eles lá também, e é algo chocante, porque eles já falam em 25 bilhões de reais que vão deixar de serem, enfim, produzidos através do comércio e dos serviços no Brasil. Se eu não me engano, o número é esse.
25 bilhões. Bom, obviamente que nós vamos sofrer barbaramente com a questão econômica, que vai gerar desemprego num primeiro momento e uma brutal recessão. Porque é o que eu falei, na hora que você gera desemprego, não é só o sujeito que está desempregado, é que ele desempregado ele não consome, ou ele consome muito pouco. Né? E então isso é como se estivesse pedalando uma bicicleta, os economistas dizem isso. Eu sou sociólogo, não sou economista, mas é como se estivesse gerando pedalando. Né? Então você vai pedalando cada vez mais devagar, até uma hora que você cai. Né? É isso que acontece com a economia. E eu não tenho dúvida que vai acontecer isso com a economia do Brasil. Agora, aonde que a gente pode... a direção que a gente pode apontar, né? Eu tenho tido interlocuções grandes com o governo, especialmente na economia, com a turma do ministro Paulo Guedes, que eu tenho profundo respeito pelo trabalho e pela dedicação que eles estão tendo, né? Tentar fazer a máquina do Brasil andar depois de 4, 5 anos de profunda recessão não é fácil, né? E independente de questões ideológicas e dessa coisa da direita e da esquerda e tal, a questão é que o Brasil vivia uma recessão, talvez uma das maiores da história do país, né? E a hora que a gente começa a sair disso, nós somos pegos por uma crise dessa magnitude, que aí sim vai ser a maior de todas. Quando o governo diz que o Brasil vai crescer esse ano 0 de PIB, ou seja, crescimento 0, pode ter certeza que nós vamos chegar lá no final do ano com -2, né? Então é uma recessão brutal. E eu acho que nós vamos demorar aí para sair desse processo se a gente se comportar bem, né? Ou seja, se a gente fizer a lição de casa, como tem recomendado a Organização Mundial da Saúde. Essa restrição social, essa quarentena, ela é absolutamente necessária, no tempo necessário. Pode ser 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. A gente vai ver isso na curva da contaminação, né? É uma coisa científica, é técnica, não é eu acho ou deixo de achar, né? Ninguém quer ficar em casa, ninguém quer deixar de trabalhar, de gerar emprego, de gerar renda, mas é uma questão de saúde pública, né? Mesmo eu dizer, não, mas se eu me contaminar, eu fico em casa, aí, sim, mas a possibilidade de eu contaminar os outros é enorme, é enorme. Eu posso não ter sintoma e estar contaminando os outros, né? Que são os assintomáticos. Então, assim, vamos dar um tempo, nós vamos pagar caro isso, mas o mundo inteiro vai pagar caro. E o governo vai ter que pôr a mão no bolso e vai ter que financiar isso lá para frente. Quanto mais, Sandro, respondendo, quanto mais dinheiro a gente conseguir injetar na economia, na sequência dessa crise de saúde pública, mais rápido a gente volta a retomar, porque o Brasil tem bases para retomar o crescimento. O Brasil estava começando a acelerar, né? Então eu acho que a gente está pronto para retomar, mas nós vamos precisar realmente que o governo, não tem jeito, abra o cofre, despeje recursos e depois vai fazendo os ajustes nos próximos 3 anos, pelo menos. Larinha aí falando que te ouvir é sempre ótimo. E outra pergunta do Ayrton Sister. Floriano, parabéns, Ayrton, foi aniversário dele. Floriano, o que você acha que poderia ser feito de mais urgente para auxiliar a população mais carente nesse momento, né? Ayrton, você sabe que eu sou um dos criadores do Bolsa Escola Federal na época do presidente Fernando Henrique Cardoso e do ministro Paulo Renato, né? Então, assim, na minha cabeça, o programa de transferência de renda é o principal instrumento que o governo tem para fazer a economia continuar rodando, né? É como engraxar a corrente da bicicleta. Então você manda ali transferência de renda, né? Dinheiro na veia daquele que está desempregado, seja por seguro-desemprego, seja usando o FAT, o Fundo de Apoio ao Trabalhador, seja usando o programa de renda mínima, Bolsa Família, não importa. O que eu quero deixar claro para todos vocês, eu tenho várias discussões no clube ali perto da piscina, sempre tem uma discussão ali, né? Mas eu quero deixar claro para vocês o seguinte: quando a gente transfere renda para as pessoas, essa aí, R$200, R$300, enfim, não importa, né? Tem que ser um valor que dê para a pessoa consumir o básico de alimentação. Esse dinheiro não fica com a pessoa, ela vai gastar em gêneros de primeira necessidade. Ela não vai pegar o dinheiro da bolsa e vai para Miami
Tá claro isso? Então, ela vai usar esse dinheiro para comprar gêneros de primeira necessidade. Então, vai comprar uma roupinha, vai comprar comida, vai pagar uma conta, né, do gás. Então, isso ajuda a economia. O dinheiro volta. Ele volta para a sociedade. Ele volta para o governo. Muitos dos nossos patrícios, nossos colegas, irmãos, mas ficar dando dinheiro deixa as pessoas mais com menos vontade de trabalhar e tal. Primeiro, não é um grande dinheiro, né? É um dinheirinho. É para subsistência, é para sobrevivência. Quem pode ser contra isso? Segundo, é o que eu estou falando para vocês, o dinheiro não fica para a pessoa, o dinheiro volta para a economia, volta em forma de impostos, então volta para o próprio governo, parte dele, e volta para aqueles que produzem. É por isso que países mesmo ricos, como a Noruega, a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca, estão criando programas de renda básica, de cidadania, de renda mínima para todos. Por quê? Porque parte da sociedade tem emprego, parte não tem emprego e não terá emprego. Porque a tecnologia ela vai acabando com parte dos empregos, né? Então não tem emprego para todo mundo. Mas para que essa metade que está desempregada não deixe de consumir, para que aquela que está empregada possa continuar produzindo, é que você transfere renda. O governo faz isso. Mas não é só o governo brasileiro, é o governo da Suécia, da Dinamarca, da Finlândia, da Noruega, do Japão, né? Então, Ayrton, só para te dizer que eu acho que essa será a melhor solução no curto prazo. Fazer dinheiro, né? Pode gerar um pouco de inflação, mas não tem a menor importância, porque nós estamos vivendo um momento de quase deflação, né? Então, tem que fazer dinheiro, tem que pôr dinheiro na economia para o Brasil sair e voltar a crescer o mais rápido possível, que é o que todos nós queremos. Todos nós juntos no combate ao coronavírus, ao novo coronavírus, a Covid-19 e na retomada da economia. Nem aqui, nem ali, todos juntos. Se conecta um pouco com a pergunta da Yara Márcia, que pergunta se o governo tem dinheiro para abrir esses cofres, né? Não, a vantagem do governo é que os governos não precisam ter dinheiro, porque os governos fazem dinheiro, né? Nós precisamos ter dinheiro, né? Precisamos ralar para ter dinheiro, né? Trabalhar muito. O governo não tem dinheiro, mas isso não é nenhuma novidade, viu, Márcia? Porque o déficit do governo no ano passado já era mais de 150 bilhões de reais que o governo não tinha para fechar a conta. Então isso não é novidade, o governo gira a maquininha, ele tem várias formas de fazer isso, os economistas podem explicar melhor, o Daniel Bialski depois convida aqui um economista para falar aqui também com vocês. Mas pode, desde fazer dinheiro mesmo, rodar papel, que é algo que o governo não faz há muitos anos, desde o Plano Real, desde o governo do presidente Fernando Henrique, do Itamar Franco, mas pode também vender títulos, né? Se endividar. Ele vende títulos para o mercado, uma taxa de juros, o mercado compra, empresta o dinheiro para o governo pega esse dinheiro e devolve para a economia. É assim que funciona e é assim que vai funcionar. Aqui, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Coreia, em todos os países. Agora a pergunta do Sandro Kuchner. Qual a sua avaliação para o possível cenário de adiamento das eleições municipais deste ano? Olha, Sandro, eu acho que eu não acreditava muito nesse debate, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito legalista, né? Eu sou a favor, eu sou kasher, né? Tem que ser regra é regra e o jogo tem que ser jogado na regra. Acontece que o que nós estamos passando é algo totalmente fora de qualquer previsão. Então, é o que eu digo, quem vai em julho com, sei lá, 1.500, 2.000 mortos pelo Covid, isso se não for mais, não sei quantos mil infectados, e vai lá o sujeito sair para dizer, olha, eu sou candidato a vereador, queria o seu voto. Quem vai fazer isso? Com que cabeça que as pessoas vão fazer isso, né? Então eu acho que vai ser muito difícil, né? Vai ser muito difícil. Eu fico imaginando o nosso vereador Daniel Annemberg, que é um vereador extraordinário, que fez coisas extraordinárias, né? Como o Poupa Tempo, o Descomplica, todo o programa de tecnologia da informação, o EDETRAN, né? Graças ao Daniel Annemberg a gente não precisa mais ir ao DETRAN, né? E pegar despachante, essas coisas todas, e tudo que o Daniel fez com o governo eletrônico. Mesmo assim eu fico imaginando ele pedindo voto na rua, não vai ser fácil, né?
Ninguém tem cabeça para isso. Então, está crescendo e eu estou sentindo isso, porque eu tenho ido muito a Brasília e mesmo assim converso sempre com o presidente Rodrigo Maia, com vários deputados, colegas nossos, né? E eu estou sentindo, mesmo com o nosso presidente Davi Alcolumbre, né? Que é nosso patrício, né? Judeu, e o Davi diz, olha, Floriano, tá difícil essa história, né? Precisa pensar, porque se for usar o fundo eleitoral para o governo combater a Covid, vai faltar dinheiro para a eleição, né? Então uma coisa está vinculada à outra. Então, se me perguntarem, tem chance de adiar a eleição no Brasil hoje? Tem chance de ficar tudo para 2022, uma eleição geral. E aí precisa ver os oportunismos todos, né? As oportunidades, não são as oportunidades, porque vai ter gente querendo colocar, já que vai mudar para a eleição geral em 2022, então vamos acabar também com a reeleição, né? Então vamos partir para o voto distrital. Enfim, vão ter várias discussões. A discussão no momento temos ou não temos condições psicológicas, né, da sociedade como um todo, psicossociais, de discutir eleições num ano como esse que nós estamos vivendo. That's the question, né? Essa é a questão que estamos passando nesse momento. Marcelo Rosen pergunta, qual a tua opinião sobre o fundo eleitoral? Então, Marcelo, eu falei um pouco atrás, não sei se você já estava quando eu falei, né? O fundo eleitoral ele foi criado justamente para que pudesse parar com a promiscuidade entre o político e o empresário. Foi por isso que foi criado o fundo eleitoral, né? Eu nunca tive isso como deputado que fui, vereador, né? Eu disputei 4 eleições e nas 3 eleições que eu ganhei, eu sempre tive ajuda de empresários judeus, sempre. Dos construtores, dos seguradores, dos banqueiros, quer dizer, todo o meio empresarial, dos advogados, todos ajudaram nas minhas eleições. E nunca pediram nada em troca, nada. Então, assim, eu sou muito tranquilo para dizer que o sistema anterior, para mim, era um bom sistema, ter o financiamento privado. Mas por conta de tudo que o PT fez no Brasil, o PT e seus aliados, porque o PT não fez sozinho, vamos combinar, né? Mas o PT e todos os seus aliados, né, que fizeram essa lambança no sistema político eleitoral no Brasil, né, liderados pelo então presidente Lula, porque foi ele que liderou essa confusão toda, né? Isso impactou profundamente o sistema eleitoral e aí se convencionou em 2017 para a eleição de 2018 só ter recursos públicos e não poder mais ter recursos privados. Então, se não tem o fundo eleitoral, não tem eleição hoje, entendeu? Então, ou a gente usa parte do dinheiro público para financiar a democracia, as eleições, ou voltamos para o sistema anterior, porque sem recurso não tem eleição, não tem campanha, né? Por menor que seja. Agora, eu acho que você tem razão numa coisa importante, só para terminar essa pergunta. Se tiver recursos públicos, se continuar tendo recursos públicos, eu defendo que a gente diminua o custo das eleições. Porque hoje, usando esse sistema, né, cibernético, né, esses sistemas de redes sociais, e indo para o caminho do voto distrital, que seja um distrital misto, não importa, a gente vai diminuir o custo da eleição. Isso é tão ou mais importante do que dizer de onde vem o financiamento. É diminuir o custo da democracia no Brasil. A Helena Zuc perguntou exatamente sobre o adiamento das eleições, mas acho que já está contemplado bem, com a resposta respondido, anterior. Né? É só ouvir, quem não ouviu desde o começo, porque eu já falei disso. E aí o presidente Daniel pergunta o seguinte, você não gosta de falar, mas gostaria que você falasse um pouco o que você fez em prol da comunidade, seja como vereador, deputado e secretário. Acho importante você explicar para todos que você nos olhou. Bom, meu irmão Daniel Bialski, querido, muito obrigado. Aliás, quero mais uma vez cumprimentar, porque é uma alegria tê-lo como nosso presidente, né? A sua seriedade, retidão, compromisso, presença, né? Como é importante a gente ter você conosco. Bom, essa foi uma escolha, né? Eu não diria que foi uma escolha só minha, mas eu tinha uma carreira no setor público como gestor público, durante 14 anos como servidor público, e nunca imaginei que tivesse uma carreira eleitoral, né? Eu era um servidor público como tantos outros. Foi até curioso porque numa reunião
de religiosos, né? Um quinos que nós tivemos aqui em 2008, liderados pelo rabino Davi Weitman e pelo rabino Shabsi Alper, do Beit Chabad e do Teniat. Eles disseram, olha, você tem que ser um representante dos judeus na Câmara Federal, na Câmara de Vereadores. A eleição era para vereador em 2008. E nós nos conhecemos porque durante o período que eu fui secretário de Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo, era na época do então prefeito José Serra e do Gilberto Kassab, eu acabei conhecendo de perto o trabalho feito pelas entidades sociais. Hoje muitas coordenadas, ligadas à Federação Israelita do Estado de São Paulo, a quem eu quero mais uma vez cumprimentar, o nosso presidente Luiz Kignel e o Ricardo Bergstadt. E naquela época nós saímos aí à procura de boas práticas e encontramos nas entidades judaicas as melhores práticas de atendimento social. E, claro, eu sou suspeito para falar isso, né? Óbvio, pessoal, mas não tinha em outras entidades. Vocês sabem que a área social no Brasil e em São Paulo não é diferente. Durante muitos e muitos anos foi feita pela Igreja Católica. A Igreja Católica liderava esse processo de atendimento social aos mais pobres, aos chamados excluídos. E as entidades judaicas, numa quantidade muito menor, também faziam esse trabalho, muito voltado para a própria comunidade, mas algumas mais abertas, como é o caso da Unibis, né? Especialmente, não só, mas da Unibis e do próprio Teniat, né? No atendimento do comida sobre rodas, né? E do atendimento social que é feito lá no Bom Retiro. Mas, de qualquer maneira, quando eu comecei a conhecer essas entidades, Daniel, eu percebi a qualidade do serviço que era prestado lá e trouxe para a prefeitura. Então, eu trouxe os exemplos que eu tinha lá nessas entidades, né, dos assistentes sociais, da direção, da metodologia de atendimento social, trouxe para a prefeitura, fiz convênios. Para vocês terem uma ideia, eu gosto de falar esse número porque ele é número, então dá para mensurar, né? Quando eu fui secretário de assistência social da cidade de São Paulo, entre 2005 e 2008, as entidades judaicas recebiam da prefeitura de São Paulo 4 milhões de reais, em 2005. Em 2008, quando eu saí, as entidades da comunidade judaica recebiam em torno de 40 milhões de reais por ano. Foi de 4 para 40. E esses milhões foram dados através de convênios, parcerias e também dos fundos da criança e do adolescente, tanto o FUNCAD quanto o CONDECA, que são fundos que os empresários podem depositar parte do imposto de renda devido e a gente investia nessas comunidades. Então, eu acho que isso foi um grande legado da minha relação que se perpetuou, né, permaneceu até hoje liderados pela secretária Célia Parnes, a quem eu quero aqui fazer uma grande referência, uma grande secretária, e é um orgulho nosso da comunidade judaica, né, ter uma secretária como a Célia Parnes, secretária de Desenvolvimento Social, assim como nós tínhamos também o Daniel Annenberg como secretário de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo. São orgulhos que a gente tem que ter do nosso povo, que ocupa esses espaços com absoluta correção, dignidade, honradez, né? São pessoas honradas e eu fico muito feliz. E também, Daniel, só para terminar, e você sabe disso, a questão da defesa intransigente dos princípios judaicos, da Tzedakah, do Tikkun Olam, no meu dia a dia, a defesa do Estado de Israel, sob qualquer pretexto, né? Eu mesmo dentro da nossa comunidade, várias vezes eu fui atacado porque defendia a posição do governo de Israel quando nós tivemos a questão da flotilha, né? Do ataque da flotilha, quando nós tivemos questões difíceis com a Palestina, mas eu sempre fiz uma defesa intransigente do Estado de Israel, a despeito do governo de plantão, né? Ainda que o governo de plantão esteja de plantão há bastante tempo, né, o Bibi. Mas tem gente que gosta e gente que não gosta. Independente disso, o fato é defender isso aqui. Israel. Israel acima de tudo. Porque aqui é o nosso porto seguro. Aliás, o porto seguro de centenas de paulistanos que nos deixaram para ir para a nossa Terra Santa, para ter não só proteção, mas acima de tudo desenvolvimento.
Então, isso é uma outra coisa que eu me orgulho muito. E defender também as nossas entidades, né? Como a Hebraica, em todos os sentidos e de todas as formas. É o meu agradecimento a vocês, que me deram 3 mandatos. 3. Eu sou grato a vocês, porque eu sei que as minhas eleições dependeram muito da comunidade judaica em geral e da comunidade e da hebraica em especial. Então, fica aqui a minha gratidão, né, toda a rabá a todos por essa oportunidade. O presidente Bialski emendou uma outra pergunta, que ele fala: você esteve dos 2 lados, executivo e legislativo. Você é favorável à redução do número de parlamentares? Desinflar a máquina. Eu estava olhando aqui a quantidade, se está caindo ou se está subindo, porque a gente consegue ver que já são 10h17, a Marisa tinha dito que nós tínhamos que terminar às 10. Mas como é uma pergunta do nosso presidente, eu vou... E tem algumas outras. Tem muitas? Tem. Daniel, eu sou a favor de diminuir o número de parlamentares, acho que é possível, sem demagogia, porque assim, nós temos 200 milhões de habitantes e 500 deputados que representam 200 milhões de habitantes. Mas eu acho que é possível diminuir, não muito, mas é possível reduzir, talvez para uns 400 deputados, diminuindo especialmente dos estados que têm menos população, né? Porque hoje São Paulo é subrepresentado, enquanto Alagoas, Acre, Roraima, Rondônia são super representados. Então tem que mexer aí, sabe, no equilíbrio de forças, porque vocês sabem que isso é fruto ainda do AI-5, né? Do que sobrou da ditadura, que era justamente não dar o devido poder a São Paulo. São Paulo já tinha o poder econômico, não podia ter o poder político. O que é um erro, né? É um erro, porque onde tem poder econômico tem poder político. Você fazer de forma artificial nunca deu certo, nem aqui nem em nenhum lugar do mundo. Então, eu acho que precisa de uma revisão. E diminuir custos. Isso que eu sempre discuto com o nosso vereador Daniel Anenberg, diminuir custos, né? O Daniel tem dezenas de fórmulas de governo eletrônico que diminuem custos, porque a gente usa o celular para pagar as contas, para fazer acesso a serviços e bens públicos, né? Então é apostar, como eu digo, apostar nisso, apostar no Daniel, apostar nisso para que a gente possa avançar. Aliás, o Daniel Anenberg pediu até para que eu dissesse aqui hoje que ele, como vereador de São Paulo, ele tem lá uma cota de recursos, de emenda parlamentar que ele pode destinar para a cidade, para reforma de praça, isso e aquilo, e ele queria deixar aqui um abraço e pediu para que eu dissesse que ele está destinando R$1 milhão para a construção emergencial daquele centro de acolhimento para os doentes do coronavírus lá no estádio do Pacaembu e no AMB. Então o Daniel Anenberg está destinando R$1 milhão para apoiar a construção desse centro humanitário que vai receber os doentes do Covid-19 já aqui em São Paulo em tempo recorde. Aí a gente tem uma pergunta do Rogério Nagai. Não quero tomar bronca da Marisa depois, hein? Eu tô acelerando aqui. Rogério Nagai, boa noite. Gostaria de saber, na sua visão, se o país quebra pela Covid-19. Acho que também já foi contemplado um pouco, se você quiser. Não, o país não quebra. Quem quebra são as pessoas, né? Nós vamos quebrar. Vai ter empresa quebrando, profissional liberal, psicólogas, né? Fisioterapeutas, sei lá, fala a lista aí de profissionais liberais, todos eles vão ter dificuldade, professores, os uberistas, né? Os uberistas. Todo mundo vai ter dificuldade e essas pessoas quebram. Então, as medidas que o governo está tomando já são corretas. Quero deixar isso consignado, né? Até para o nosso amigo Fábio Weingarten, que está em casa também e foi um dos contaminados pelo coronavírus. Não sei se o Fábio está nos assistindo aqui, mas como ele é o homem da comunicação, ele está atento a tudo. Mas assim, deixar consignado também para o Fábio que o governo está tomando medidas importantíssimas nesse sentido de não deixar o país quebrar, né? Adiando impostos, né? Ampliando financiamento, juros, baixou taxa de juros para quase zero, ampliando financiamento, pondo o BNDES para emprestar dinheiro. O governo vai ter que pôr dinheiro, né? Porque o governo não quebra. Não quebra. A gente pode dizer que está quebrado, mas não quebra. Quem quebra são as pessoas e as empresas.
Então, o governo vai ter que pôr dinheiro. É isso. E já começou a fazer. A Larinha emenda uma pergunta. Após o fim da pandemia, você acha que a aprovação das reformas pode ajudar a superar a crise? Sempre. 100% favorável a todas as reformas. O Brasil precisa de reformas. A gente precisa sair de um estado de transferência às avessas, robinhoodianas avessas, né, que tira dos pobres para dar para os mais ricos. Em todos os setores é assim. E fazer reforma tributária, reforma administrativa, reforma política, do sistema político, isso que o Daniel Bialski falava com tanta propriedade, diminuir o custo da democracia. Então, reformas já, é importantíssimo. Fábio Pena, como vamos assistir os mais necessitados para a sua sobrevivência durante a epidemia de Covid? Também já foi falado. Tem que dar dinheiro, viu, Fábio? Não tem jeito, tem que dar dinheiro. O governo tem que criar mecanismos, crédito no celular, vai ter que dar dinheiro. Porque é aquilo que eu falei, o dinheiro não é só importante para manter a condição de vida dos nossos concidadãos, mas ele é importante, acima de tudo, para fazer a economia rodar. Lembrar que o dinheiro que o governo dá não fica para a pessoa, volta para a economia. Fábio, tem que ver a Marisa aí, você não está olhando, ela deve estar escrevendo para a gente. Não está não, ainda não. Luciana Aquino, fundo partidário seria opção para diminuir o caos? Usar o fundo partidário? Acho que não, é o que eu falei, o fundo partidário são 2 bi. O rombo vai ser acima de 25 bi, sei lá, 30 bi. É uma tragédia. Alguém tem dúvida que nós estamos vivendo uma tragédia? É uma tragédia. É uma tragédia humana e uma tragédia econômica. A humana está vindo antes da econômica, mas a econômica vai ser a consequência disso, né? Então os governos têm que ter muita responsabilidade. E uma coisa que é importante é assim, quem lidera a população numa situação como essa são os líderes políticos. Você pode gostar ou não gostar, mas são eles que vão liderar o processo. Foi assim na Inglaterra foi assim na Inglaterra da guerra, com Churchill. Né? Churchill saiu ali do ostracismo para liderar um processo. É assim. Então nós temos que confiar nos nossos líderes políticos e eles precisam se entender, respeitando o pacto federativo. Presidente da República e governadores têm que se entender, eles têm que fazer um pacto. É assim, porque o Brasil depende deles. Depende do presidente. Não adianta ficar batendo boca com o presidente e o presidente batendo boca com os governadores. Eu não vou fazer juízo de valor aqui porque não é o caso. Mas tem que se entender. Não é possível que os nossos maiores líderes fiquem batendo boca como se nós estivéssemos no colegial. Com todo respeito aos alunos do colegial, né? Do Aleph, que devem estar nos assistindo também. Acabou de desconectar com a pergunta do Jorge, que é qual é o efeito da discussão do que ele chama de rixa entre Bolsonaro e o Dória. Acho que você acabou de responder. Não dá, né? Não dá. Tem que se entender. O entendimento político é o primeiro passo para avançar. Eu quero deixar aqui uma sugestão. Vamos trabalhar todo mundo para uma convergência. Vamos deixar de lado o que foi a eleição de 18, né? Já passou 19 inteiro. Agora, assim, todo mundo sabe quem é quem apoiou quem e tal. Agora vamos convergir. Vamos buscar a nossa convergência. Se a gente tiver dúvida, vamos falar com os nossos rabinos. De verdade. E se não for suficiente, vamos buscar nos livros. Porque a história se repete. Às vezes como farsa, mas ela se repete. Então, assim, o que está acontecendo hoje, em algum momento da história passada já aconteceu. Né? De outras formas. Então vamos procurar saber, vamos procurar entender o momento que nós estamos vivendo e vamos buscar a convergência. Deixa de lado o que nos separa e vamos trabalhar naquilo que nos une. O Patomate e o Beto, eu juntei as duas perguntas, Beto Perlac, perguntam: você é favorável ao isolamento vertical ou horizontal? Como equilibrar saúde e economia? Bom, essa de novo é igual a pergunta do Sandro no início, né? A pergunta do milhão. Como equilibrar a economia e a saúde? Eu sou a favor, nesse momento, do isolamento maior possível para o vírus se disseminar da forma mais lenta possível. Então, eu sou a favor desse isolamento, como chama? Horizontal? Horizontal. Senão não funciona. Olha, eu quero dar 2 exemplos aqui. A Inglaterra tentou fazer o isolamento
vertical. Não deu certo. Eles voltaram atrás rapidinho porque os indicadores mostravam que ia ser uma tragédia total. E nos Estados Unidos, em que pese o presidente Trump ter dito que não é bem assim, vamos voltar aos poucos, vamos isolar os idosos só, não é bem assim, porque nos Estados Unidos é muito grande, então a maior parte dos Estados Unidos não está contaminada. A contaminação nos Estados Unidos está mais concentrada em Los Angeles ou na Califórnia e em Nova York. Né? Então, o isolamento total, né, horizontal vai se dar lá. Né? Então, o resto dos Estados Unidos, por exemplo, Miami tem poucos casos. Então, tem que também pesar um pouco isso. O que se sabe nesse momento, cientificamente, é que só o isolamento horizontal, ou seja, todo mundo de resguardo, é que faz com que o vírus se alastre numa velocidade menor e o sistema de saúde dê conta de atender aqueles que ficam doentes. A Roca Verzog, né? Nossa audiência começou a subir de novo. Não é o momento do PSDB apresentar um programa de desenvolvimento para o Brasil? Roca Verzog, né? Oi, Roca. Olha, eu não sei nem se nós temos, né, esse programa de desenvolvimento para o Brasil. Eu acho que é um momento, como eu disse, de união, né? Não é um partido, não é um grupo de pessoas, não sei se o PSDB ou qualquer outro. Eu acho que agora a gente tem que sentar numa mesa, de preferência uma mesa redonda, né, onde todos possam estar na mesma disposição e cada um falar uma palavra de convergência, de ação convergente. É hora de união nacional em torno do combate ao coronavírus e da reestruturação da economia brasileira à luz do que vai acontecer com a economia global. O presidente Luiz Quignon pergunta: você tem sentido um movimento maior de manifestações antissemitas no Brasil? Bom, vamos já caminhar então para encerrar, né? Porque eu estou preocupado. A Marisa vai ficar brava comigo, 10h22, né? E depois o Daniel Biosco vai querer pôr na minha conta também. Presidente Quignon, muito obrigado pela pergunta. Nós estamos juntos aí nos grupos da Federação Israelita, trabalhando para o grupo dos idosos e também para o sistema único, o cadastro único do serviço social promovido pelas entidades judaicas. Quero aqui agradecer muito o convite do Luiz Quignon e da Ruth Goldberg também. E dizer que o antissemitismo cresce no mundo inteiro, você sabe disso, nós sabemos disso, cresce no Brasil e a gente tem uma preocupação real. Eu tenho escrito sempre na Tribuna Judaica, a quem eu quero também agradecer, o Joel Hashman, pela oportunidade que tem nos dado de estar escrevendo na Tribuna Judaica. Joel, muito obrigado, né? Sou fã do seu jornal, do seu veículo de comunicação. E dizer que o antissemitismo vem crescendo, eu venho escrevendo sobre isso, e na medida em que a gente acaba, de alguma forma, tendo apoios políticos, digamos assim, de grandes grupos, isso tem um valor em si positivo, mas também tem uma reação negativa. Então, o antissemitismo também cresce na medida em que a gente se posiciona a favor ou contra determinados grupos políticos. Por isso que as entidades judaicas nunca tiveram posição política, né, fora da questão judaica, né, posição de partido A, B ou C, ou apoiar A, B ou C. Isso é muito importante, a isenção ideológica ou política ideológica das entidades judaicas, sob pena de a gente estar carimbado que os judeus são isso ou são aquilo, né? E na verdade os judeus são judeus, é isso, né? Seguem a Torá, tem um princípio religioso de fé e tem as suas tradições, né? É o povo do livro, é o povo que tem maior quantidade de prêmios Nobel entre todos, e porque é um povo que estuda, que trabalha e que tem essa visão de desenvolvimento a partir do conhecimento, da sabedoria. Isso incomoda muita gente, obviamente, né? Então, o antissemitismo cresce na medida em que cresce a boçalidade, a ignorância, né? Aqueles que não acreditam no conhecimento, esses são os mais perigosos. Porque quem não acredita no conhecimento, quando vê um judeu lendo, fala assim, esse aí é perigoso, né? No fundo é simples assim. E eu acho que esse é o cuidado que nós temos que ter. A Marisa deu uma risadinha aqui. O Sandro pergunta, já é a antepenúltima, a penúltima.
Você vai ser homenageado pelo Daniel em abril, pelo vereador Daniel Annemberg? Bom, isso é uma coisa importante para dizer. Eu fiquei muito honrado porque o vereador da nossa comunidade, o vereador Daniel Annemberg, me ligou outro dia para dizer que eu ia ser homenageado na Câmara Municipal de São Paulo, dia 17 de abril, com a mais alta condecoração. 13 de abril. Com a mais alta condecoração que pode ser dada a um cidadão paulistano, que é a medalha Anchieta. É a mais alta condecoração. E que eu ia receber essa condecoração da Câmara Municipal de São Paulo, por iniciativa do vereador Daniel Annemberg, por todo o trabalho que eu realizei até hoje. E, enfim, acho até que não sou tão merecedor assim, mas fiquei muito honrado. E hoje à tarde, conversando com o vereador Daniel Annemberg e com a sua assessoria, nós decidimos jogar essa solenidade de homenagem que eu gostaria de compartilhar com todos vocês para o próximo semestre, para agosto ou setembro. Então vai ficar um pouco mais para frente. Eu vou mandar uma mensagem, um e-mail para todos, para justamente adiando essa data para que vocês possam fazer um save the dates, né? Reservar a data lá para o futuro, tá bom? E 3 pessoas perguntaram aqui para finalizar. Para finalizar, Sandra porque são Sayag, 10h27. o Marcelo Rosenthal. O Sandro Sayag está acordado ainda? Não. Vocês devem imaginar. O Sandro dorme cedo. O Sandro é de pijama, ele dorme cedo. E o Alan Buosso perguntam se você vai ser candidato esse ano à vereança. Não, eu não vou ser candidato. O meu candidato é o Daniel Annemberg, eu não preciso dizer, eu acho que a gente tem que ter um candidato que a comunidade apoie. O candidato é o Daniel, né? O candidato judeu. É pré-candidato, candidato à reeleição. Ele é judeu, ele é bom, ele é sério, ele é caché, né? Ele faz tudo certinho e ele é um cara que defende o que a gente defende, né? Então, eu acho que caiu até eu acho que ele defende aquilo que a gente defende, né? Os princípios judaicos e a tecnologia da informação, que é a nossa vanguarda, né? Liderada pelo nosso potente pequena Israel. Acho que é isso, né? Então, eu não serei candidato. Aliás, Sandro, a gente nem sabe se vai ter eleição esse ano, né? A princípio, sim, mas por tudo que eu já falei, acho que pode ser também que a gente tenha um adiamento delas. Isso está clara e, obviamente, na agenda. Eu quero deixar uma boa noite a todos, um Laila Tov a todos, com muita esperança, com muita fé. Ontem alguém falou assim para mim: pô, Floriano, você está sempre sorrindo, né? Você está sempre alegre diante de todas as adversidades. E eu aprendi que é assim, na vida é assim, é na adversidade que a gente tem que ter força, caráter, resiliência, para que a gente possa vencer e vencer juntos. Deixar aqui o meu muito obrigado ao meu presidente Daniel Bialski, ao meu amigo Daniel Annemberg, ao meu presidente Luiz Kignel, ao Ricardo Bergstein. Muito obrigado a todos vocês. Deixar também uma reza para a saúde, né? Uma esperança e o pronto restabelecimento do nosso Fábio Weingarten também, para que ele possa sair bem dessa, e pedir mais uma vez a união de todos, em especial de todos os judeus de São Paulo e do Brasil, em torno do nosso grande desafio, e que a gente possa superar esse desafio de saúde e, em seguida, o desafio econômico, juntos. Muito obrigado pela oportunidade. Em breve estaremos juntos novamente. Um beijo a todos. Laila Tov.